Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Quando você vai ao supermercado, você leva sua sacola retornável? Pede para acomodar suas compras em caixinhas de papelão? Pergunta se as sacolinhas plásticas são biodegradáveis? Pois é, esses são hábitos pouco rotineiros na vida dos brasileiros. Mas qual a diferença entre usar sacolas retornáveis, caixas de papelão ou sacolinhas biodegradáveis? Esse é o tema do programa de hoje. Descubra quais são os problemas ambientais ocasionados pelas sacolas plásticas e veja uma alternativa 100% biodegradável. Conheça a sacola retornável feita de tecido de garrafa PET. E assista a entrevista com João Sonzovo Neto, presidente da Associação Paulista de Supermercados. As sacolas plásticas distribuídas nos supermercados parecem ser itens indispensáveis na acomodação das nossas compras. Mas veja agora as alternativas existentes para a substituição desse produto que pode ocasionar grandes problemas ao meio ambiente. As sacolas plásticas utilizadas para carregar as compras do supermercado são muito práticas. Além de acomodarem nossos produtos, elas ainda servem de saco de lixo em casa. E aí a gente se pergunta, isso não é ecologicamente correto? Por um lado, sim. O plástico das sacolinhas de mercado é mais fino que aqueles dos sacos de lixo, por isso se decompõe em menos tempo na natureza. Mas por esse mesmo motivo, precisamos usar mais sacolas para carregar nossas compras. E isso acarreta no consumo excessivo de saquinhos plásticos. Outro grande problema é o descarte incorreto desse polímero. A sacolinha, quando ela é descartada de forma errada, ela fica no ambiente por muito tempo. Então, se você faz o descarte de forma errada, você vai ter um problema, você vai ter que conviver com aquele lixo, né? E a sacolinha, por ela estar envolvendo outras coisas, ela forma como se fosse uma cápsula. E ela não deixa esse lixo, que por vezes tem conteúdo orgânico, não deixa que esse lixo também se reintegre à natureza. No Brasil, cerca de 1 bilhão de sacolas são distribuídas por mês nos supermercados. Cada brasileiro leva para casa, em média, 66 saquinhos mensalmente. Isso é demais, não é? Mas por que o plástico é um material tão poluente? Porque ele é incapaz de se decompor em curto prazo no meio ambiente. E além disso, é um produto derivado do petróleo, uma matéria-prima não renovável que contamina as águas, o solo, agride a fauna. Recentemente, as pessoas viram aí essa grande contaminação que aconteceu, no mar de petróleo. E quer dizer, não é só isso, quer dizer, o mundo hoje, ele pede por ações sustentáveis. Quando você utiliza uma sacola plástica, você não está unicamente utilizando um produto que depois vai desaparecer. Você está utilizando um produto que ele vai ficar na natureza, ele vai demandar muito tempo para que ele seja, para que ele desapareça da natureza. Quer dizer, são muitos recursos naturais. Os Estados Unidos e diversos países da Europa já implantaram o uso de sacolas de pano e caixas de papelão para acomodar as compras de supermercado. Na Irlanda, por exemplo, as sacolas são cobradas. Aqui no Brasil, o primeiro estado a ter uma lei que controla o uso excessivo de sacolas plásticas é o Rio de Janeiro. A lei entra em vigor no dia 15 de junho. Novos tipos de sacolas plásticas já são encontradas nos supermercados. Uma delas é a Oxi biodegradável. Elas possuem na formulação aditivos que aceleram sua decomposição. Mas o problema é que essas sacolas são derivadas de metais como o manganês e o níquel, também fontes não renováveis. E apesar de sumirem rapidamente a olho nu na natureza, elas continuam lá, poluindo o ambiente, pois o que acontece é apenas o esfarelamento do polímero. A outra sacola plástica, que já está disponível em alguns supermercados, é produzida com base em uma resina especial derivada do milho e foi desenvolvida pela BASF. Essa é uma linha de materiais da BASF, que é 100% biodegradável e compostável, Então isso quer dizer que o material, na presença de micro-organismos e um pouquinho de umidade e oxigênio, ele vai se converter num adubo, que é um adubo excelente para o crescimento de plantas. O material, a ideia dele é que ele invase, por exemplo, o lixo orgânico da sua casa e você mande tudo para uma central de compostagem, a embalagem com o resíduo orgânico dentro. A sacola, que atende a todas as certificações internacionais,
leva cerca de 180 dias para se biodegradar no ambiente. Não custa nada tentar. Troque as sacolas plásticas convencionais pelas retornáveis ou prefira os supermercados que já possuem sacolas biodegradáveis. Lembre-se, a natureza é o nosso lar. Então, o importante é que nesse momento o consumidor ele direcione esse mercado, ele deixe de consumir totalmente as sacolas plásticas e busque alternativas que sejam sustentáveis, pensando a longo prazo, não só o longo prazo do planeta, mas pensando no longo prazo da própria pessoa, pensando no longo prazo do seu filho, do seu neto, dos seus bisnetos. Professor Tami, como posso organizar um programa de coleta seletiva no meu condomínio? Independentemente da prefeitura do seu município ter ou não um processo de coleta seletiva, você pode implantá-la no seu condomínio com sucesso. Mas para isso é preciso observar 2 segredos. O primeiro é tentar envolver o maior número possível de moradores, de pessoas do próprio condomínio que realmente vistam a camisa da coleta seletiva. E o segundo segredo é entender que a coleta, na verdade, tem 3 etapas. A primeira etapa é a coleta propriamente dita, que consiste na deposição do material nos recipientes padronizados de cores diferentes para papel e papelão, para metais, para vidro e para plásticos. A segunda etapa é a estocagem, é quanto tempo este material vai ficar guardado até que se inicie a etapa final, que é a destinação deste produto, numa venda ou numa doação. Comece pela terceira etapa. Primeiro veja qual é a instituição cooperativa ou instituição de benemerência que vai ficar com os produtos coletados, para com isso diminuir o tempo de estocagem e dar um escoamento rápido para o produto que foi coletado. Tenho certeza que observando estes 2 segredos, a coleta seletiva no seu condomínio vai ser um sucesso. Professor Tami, o que é a análise de ciclo de vida de um produto? O ciclo de vida de um produto leva em conta desde a matéria-prima utilizada, a energia consumida, o processo de fabricação industrial, os custos de transporte, o ato do consumo e depois a destinação deste produto para um aterro, para incineração, compostagem ou reciclagem. Todos os aspectos, durante toda a vida do produto, são considerados para se avaliar os impactos ambientais diretos e indiretos. A indústria já incorporou este conceito de ciclo de vida dos produtos, tanto assim que eles são considerados para a ISO 14040. Agora, é preciso que também esta ideia, este conceito de ciclo de vida, seja levado em conta ao se definir uma política nacional de resíduos sólidos. No próximo bloco, descubra como a garrafa PET pode se transformar em tecido 100% poliéster. E conheça uma confecção que produz sacolas retornáveis desse tecido reciclado. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: quando surgiram as sacolas plásticas nos supermercados? Letra A, anos 30, B, anos 50, C, anos 70 ou letra D, anos 90? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando surgiram as sacolas plásticas nos supermercados. A resposta correta é letra B, no fim da década de 50. Como elas demoram mais de 100 anos para se decompor, aqueles saquinhos continuam até hoje no meio ambiente.
O Viver Sustentável está de volta com o tema sacolas plásticas. De problema ambiental à solução ecológica. Veja como as garrafas PET podem se transformar em tecido e depois em sacolas retornáveis. Um produto 100% reciclado e reciclável. Nós já vimos que as sacolas plásticas, utilizadas para acomodar as compras de supermercado, são vilãs em 2 sentidos. São compostas por petróleo, uma matéria-prima não renovável, e levam centenas de anos para se decompor no meio ambiente. Em contrapartida, as sacolas retornáveis podem ser uma das soluções a esses problemas. Mais do que isso, elas podem ser solução para muitos outros fatores impactantes, como as garrafas PET, por exemplo. Sabe como? As sacolas ecológicas já estão sendo fabricadas com tecido de garrafa PET. O PET, ele substitui o poliéster. Tá? Então nós estamos muito acostumados a utilizar materiais, roupas feitas de poliéster, né? E o PET ele nada mais é que o 100% poliéster. Diversos produtos podem ser feitos de tecido de PET. No setor do vestuário, ele está sendo utilizado para a produção de jeans, malhas. Na decoração, o tecido de PET é incorporado em cortinas. E até mesmo a camisa oficial que a seleção brasileira de futebol vai utilizar na Copa do Mundo deste ano é feita de PET. Vamos ver então como funciona a fabricação de tecido de garrafa PET e a confecção das sacolas retornáveis na fábrica do Flávio. O processo todo começa nos catadores, onde eles estão agregados a uma cooperativa. Uma vez essa cooperativa, ela juntando em grandes fardos, leva para a nossa empresa, onde nós começamos o processo de separação de cores. E a partir desse momento, então, ela entra no processo de triturar, lavar, processar numa fibra mais fina que o fio de cabelo. O acabamento final dela fica muito parecido com flocos de algodão. Depois desse processo, então, ele vem na recomposição do material, onde ele vai virar o tecido. Por sua vez, nessa unidade onde nós estamos aqui, então nós processamos esse tecido, onde fazemos o corte dele, a estampa, a parte de costura e a embalagem. O legal é que o tecido de PET é um material totalmente reciclado e também pode ser reciclável. Se o consumidor fizer o papel corretamente de destinar a sacola retornável a partir do poliéster de PET numa lixeira de plástico, ela pode ser utilizada como matéria-prima de outras cadeias produtivas. Flávio conta que a fabricação do tecido de PET reduz o consumo de energia elétrica em até 70% em relação à transformação do petróleo em poliéster. Mas apesar dessa vantagem, ainda faltam incentivos para o ramo da reciclagem. Infelizmente, não existe um incentivo para reciclagem, para falar a verdade, porque o IPI termina sendo 2% mais caro do que a matéria-prima virgem. Então, se você for olhar economicamente, você vai falar assim que a vantagem parece não ser muito grande. Mas para o meio ambiente, essa é a grande vantagem. Vantagem para o meio ambiente e para a sociedade. O consumo excessivo de produtos derivados do petróleo não é sustentável. Precisamos de uma ação conjunta entre governos e cidadãos. Recuse as sacolas plásticas quando puder. Guarde as pequenas compras dentro da bolsa. Leve sua sacola retornável ao supermercado e exerça a sua cidadania. Cobre leis, pois a ação política nasce da pressão da sociedade. Professor Tami, o que é preciso para formar uma cooperativa de catadores? São necessárias 3 condições. A primeira é uma infraestrutura mínima, um barracão para poder receber os produtos que vão ser reciclados, uma prensa, balança, carrinhos. A segunda é a própria mão de obra. São necessárias 20 pessoas, no mínimo, para compor uma cooperativa. Estas pessoas não terão um vínculo empregatício com a cooperativa. Receberão proporcionalmente aos produtos coletados ou proporcionalmente à renda oferida pela cooperativa. E a terceira condição é documentação legal. É necessária a participação de um advogado para redigir o estatuto e proceder à inscrição da cooperativa junto aos órgãos competentes.
No próximo bloco, assista a entrevista com João Sonzovo Neto, presidente da Associação Paulista de Supermercados. Ele nos fala da ação dos supermercados quanto às questões ambientais. Fique ligado. Olho vivo, consumidor. Transformar sacolas plásticas em sacos de lixo é uma opção, mas que pede alguns cuidados. Nunca misture os materiais. Coloque o que é seco e reciclável na mesma sacola, de acordo com o tipo de material, e descarte o lixo molhado, como os restos de comida, em outro saquinho. Desta forma, o processo de lavagem do plástico nos centros de reciclagem é mais rápido e econômico. Você sabia que as sacolas de plástico demoram no mínimo 100 anos para se decompor no meio ambiente? Em todo o mundo, são produzidos 500 bilhões de unidades a cada ano, o equivalente a 1 bilhão e 400 milhões de unidades por dia. No Brasil, 1 bilhão de sacolas são distribuídas nos supermercados mensalmente, o que dá 66 sacolas por brasileiro ao mês. Portanto, procure levar sua sacola retornável quando for fazer compras e colabore com o meio ambiente. O tema do Viver Sustentável de hoje são as sacolas plásticas. O entrevistado especial do nosso programa de hoje é João Sonzovo Neto, presidente da Associação Paulista de Supermercados. Ele nos fala da ação dos supermercados quanto às questões ambientais. Hoje temos o prazer e o privilégio de contar no nosso programa com a participação do administrador de empresas da Fundação Getúlio Vargas, João Sonzovo. João Sonzovo foi prefeito de Jaú. Reúne duas qualidades: a competência administrativa e a sensibilidade social no trato de problemas que são de todos, que são coletivos, que dizem respeito à comunidade. E hoje preside a APAS, Associação Paulista de Supermercados. É um prazer contar com sua presença. Obrigado, deputado, pelo convite, é uma honra. Como que a Associação Paulista de Supermercados trata essa questão, o aumento da demanda e a necessidade de oferecer produtos para atender essa procura e, ao mesmo tempo, a questão da sustentabilidade? Não, esse movimento foi muito importante nos últimos anos, tem trazido para o setor uma responsabilidade ainda maior no abastecimento do Brasil e se dá principalmente por um crescimento de renda, o aumento real do salário mínimo e do emprego. Os supermercados de São Paulo, por exemplo, cresceram 6,25% no ano passado. No ano da crise. No ano da crise. Nós temos que diminuir o consumo de sacolas plásticas. Essa é uma posição já aceita pela APAS, pela Associação Paulista de Supermercado. Só que a substituição pela oxibiodegradáveis não é uma substituição segura, porque ainda que ela se degrade completamente, a sacola oxibiodegradável deixa um resíduo que pode causar danos ao lençol freático, pode acabar sendo incorporado à produção de novos alimentos. Em suma, não há segurança. Agora, há outras possibilidades já. Nós sabemos de sacolas compostáveis que são completamente degradáveis. Como é que a APAS vê essas novas tecnologias? Vê como uma grande solução para o problema, né? Além dessa prática de reduzir, reciclar, reutilizar, que foi incentivado, está sendo incentivado por diversas empresas e pela própria APAS, nós temos já algumas empresas que adotaram, não só de supermercado, até padarias aqui em São Paulo, que dão um desconto para o consumidor que levar a sua sacola.
a sacola plástica ou sacola retornável, né? Mas quem levar a sua sacola tem o desconto da sacola plástica que ele usaria. Isso já está ocasionando uma redução de 30% nas empresas que adotaram. Então, iniciativas como essa, como outras, como uma outra empresa que disse que até 2014 não vai ter mais sacola plástica na sua loja. Vai banir. E já está oferecendo essa sacola compostável. Praticamente passou a ser compulsória a substituição das sacolinhas plásticas por outras sacolas retornáveis. Mas no estado de São Paulo não é obrigatório, é um ato voluntário de empresas e da população. Acho que todas as iniciativas que surgirem no sentido de alcançarmos esse objetivo, de reduzir, reutilizar, reciclar ou até de banir a sacola plástica, todas as formas são válidas, né? Então, está se avançando muito. Acho que essa sacola compostável é a grande solução. Já está sendo produzida em escala industrial. Já está sendo produzida, ainda precisa ganhar escala, como a gente disse, para poder reduzir o seu custo. Hoje, quanto custa uma sacola compostável e uma sacola convencional? A plástica convencional, 3 centavos. A compostável, 30 centavos. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ou seja, nós precisamos estabelecer uma curva de aprendizagem que a cada ano eu consiga produzir essas sacolinhas por um custo menor e melhor, para conseguir que ela, depois de um certo período, ela possa competir em condições de igualdade com as sacolas plásticas convencionais. Na sua avaliação, nós vamos caminhar para isso? Vamos, eu já sou parceiro do senhor nessa causa aí. E só complementando, deputado, nós vamos estar solucionando um outro problema, que é o do saco de lixo. Porque a sacolinha plástica hoje, ela é utilizada como saco de lixo e vai para os aterros. Se não tem a sacolinha plástica, nós vamos ter que usar o saco de lixo. Então, o consumidor vai ter que voltar a comprar mais saquinho de lixo para colocar o seu lixo que vai para os aterros. Não resolvemos o problema do aterro. Trocou o problema. Trocou. Mas se nós temos uma sacola compostável, que vai se tornar, depois de reutilizada várias vezes, essa é uma outra informação. Ela custa mais caro, mas ela tem uma vida útil maior. Ela pode ser utilizada até 10 vezes também. Depois de utilizada várias vezes, ela vai ter uma função de servir de saco de lixo. E vai para o aterro e vai se decompor. Naturalmente. Naturalmente. Eu queria cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Tenho certeza que a sua visão de comunidade, sua visão social, ajuda a conseguir resultados concretos, ajuda o ambiente, ajuda a vida das pessoas. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico muito feliz em poder ajudar nessa causa tão importante. Muito obrigado. É um prazer contar com sua presença. Obrigado. Você também pode participar do nosso programa. Mande perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre meio ambiente. É claro que o nosso programa não poderia deixar essa data tão especial passar em branco. A equipe do Viver Sustentável deseja muitas felicidades a todas as mães do Brasil. Isso mesmo, Pedro. Feliz Dia das Mães a todas aquelas que estão nos assistindo e que prezam pelo futuro das próximas gerações. E o Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.